Olá, amados, mais uma vez juntos, dando continuidade ao nosso curso sobre as parábolas de Jesus. Aqui você está no canal Cantinho do Obreiro, lugar onde todo obreiro deve se sentir bem. E aqui nós estamos fazendo esse trabalho inicial com esse curso gratuito sobre as parábolas de Jesus. São 44 parábolas e nós vamos hoje ministrar a 31ª parábola, que é a parábola da dracma perdida. O texto se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 8 ao 10. Eu queria também pedir que você estivesse conosco durante toda essa aula, né? Nós vamos ter assuntos bem interessantes e no final nós temos sempre lições para as nossas vidas. Então não perca, vá até o final para que você possa acompanhar essas lições. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, deixe o seu joinha, tá? Multiplique, comente, deixe seus comentários e assim você vai estar me ajudando a fazer o ID de Jesus, levando essa palavra a muito mais pessoas. Ok, querido? Eu conto com você, meu irmão. Vamos lá. Lucas 15, versículo 8 a 10. Diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola, querido, Deus, ele busca o pecador perdido e se alegra com o seu arrependimento. Essa é a mensagem. Nela, Jesus ele retratou o empenho dessa mulher ao perder uma de suas dracmas e de uma forma muito diligente, de uma forma muito cuidadosa, ela se propõe a procurar a dracma perdida. Essa mulher acende a candeia e varre toda a casa até encontrar a dracma que se perdeu. E ao encontrar a dracma perdida, ela convoca suas amigas, vizinhas, para que se alegrem com ela por ter achado a dracma. A conclusão da parábola, Jesus diz que, semelhante à alegria diante dos anjos de Deus, existe por um pecador que se arrepende. Assim como a alegria daquela mulher por ter encontrado a dracma perdida, assim é a alegria dos anjos quando um pecador é achado em arrependimento. Lucas ele registrou essa parábola no capítulo onde as parábolas da ovelha perdida, do filho pródigo estão registradas. Isso devido a uma forte ligação entre essas três parábolas, e nas quais Jesus ele transmite em sua mensagem principal, na sua mensagem central, o extraordinário e grandioso amor de Deus pelos perdidos. Na ocasião em que contou a parábola da dracma perdida, Jesus estava cercado por publicanos e pecadores que se juntaram para ouvir. Os pecadores, como nós já falamos antes, eram as pessoas moralmente marginalizadas, de má reputação na sociedade, em que os judeus, principalmente os religiosos, viravam as costas para eles. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovada pelos religiosos da época. Por isso, elas eram praticamente excluídas do convívio social. Já os publicanos eram os cobradores de impostos, assim como Mateus, né, que era um cobrador de imposto, era um judeu cobrador de imposto e um dos discípulos de Jesus. Eles estavam a serviço do Império Romano. Eles eram vistos pelo povo como traidores, pessoas que extorquiam os próprios irmãos. Era recomendado que os judeus evitassem ao máximo ter contato com essas classes de pessoas. Porém, Jesus, ele não apenas tinha esse contato com essas pessoas, mas também ele comia com elas e até mesmo ia em busca delas.
Está lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 27 a 29. Foi assim com Mateus, como nós acabamos de falar, um publicano que o Senhor escolheu para ser um dos seus 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento deixava, sim, os fariseus, doutores da lei, completamente perdidos e sem gostar desse tipo de atitude de Jesus. Eles não odiavam esse tipo de atitude de Jesus. E com toda a sua ignorância e soberba, eles não conseguiam perceber que o propósito do Filho de Deus em vir ao mundo era buscar e salvar o perdido. Então, diante dos religiosos que se escandalizavam sempre com as atitudes de Jesus, com essas pessoas mais humildes, Jesus ele vai contra e conta essas 3 parábolas. E essa parábola, ela tem uma história bem profunda. A história dessa mulher com a dracma perdida, ela retrata bem a vida cotidiana do primeiro século. Essa dracma perdida, em algumas traduções, ela significa uma moeda de prata. Era uma moeda grega. Tal como o denário romano, a dracma correspondia à quantia que pagava o trabalhador por um dia de trabalho. Jesus também, ele fala que ao procurar a dracma perdida, a mulher ela vai acender uma lâmpada. Isso indica que Jesus estava utilizando ali como pano de fundo dessa história uma casa típica de uma pessoa da classe pobre. Essas casas eram bem pequenas, tinham piso de terra e não haviam janelas. Às vezes os construtores deixavam algumas pedras faltando na parede que ficavam próximo ao teto e que servia para ventilação para o interior da casa, mas servia também para colocar objetos ali. Entretanto, essas aberturas de ar não eram suficientes para prover a iluminação adequada, isso inclusive durante o dia. A casa ela permanecia escura. E assim fica muito claro, fica evidente que aquela mulher ela tinha dificuldade em procurar a dracma que havia caído no chão, na terra, na sua casa. Na parábola, com a ajuda de uma lamparina, a mulher então varre a casa em busca da dracma perdida. Ela procura em cada canto, com muito cuidado, até que ela consegue encontrar aquela moeda. E ao encontrar a dracma perdida, a mulher desejou repartir a alegria, o seu gozo com as suas amigas, com os vizinhos. E afinal, a dracma estava novamente guardada em segurança. O que Jesus queria afirmar era que, assim como a mulher se alegrou com suas amigas pela a dracma, a moeda encontrada, Deus ele se alegra diante de seus anjos quando um pecador se arrepende. Ao se interpretar uma parábola, sempre é preciso você ter cuidado e priorizar a mensagem principal. Quando segue-se essa simplicidade na interpretação, dificilmente se erra o alvo do ensino de Jesus. Esse é um ensino que nós deixamos aqui. Não há qualquer necessidade de se atribuir significados para todos os elementos que compõem a parábola. Esse tipo de coisa, às vezes, distorce a verdadeira mensagem que Jesus está querendo passar com o texto. Quando uma parábola ela possui um elemento que precisa ser identificado no que diz respeito ao seu significado particular, o próprio Jesus ele deixa isso muito claro diretamente nas suas narrativas. A parábola do semeador é um exemplo disto. Ele identifica cada tipo de semente. E quanto à parábola da dracma perdida, a mensagem ela é muito clara. Deus busca pelo perdido e se alegra grandemente na presença dos anjos por cada um daqueles que se arrependem. E quais são as lições para as nossas vidas que nós podemos tirar hoje? Primeiro,
devemos ter atitude para com os perdidos. Devemos sempre nos perguntar: qual tem sido a nossa atitude para com os perdidos? Será que estamos tendo a presunção de desprezar aqueles a quem o próprio Deus busca? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. O que é que nós estamos fazendo? Outra lição é: devemos sempre olhar para o exemplo de Jesus. A igreja de Jesus, ela deve agir para com os pecadores assim como o Senhor agiu. É triste ver que muitos se denominam cristãos, mas seguem os exemplos dos escribas e fariseus. Eles não demonstram amor pelos perdidos. Ao invés de evitar os pecadores de seu tempo, Jesus frequentava e estava acompanhado deles. Nosso Senhor se assentava à mesa com eles e ativamente os buscava. A terceira lição, queridos, é que não devemos correr o risco de desprezar aqueles a quem o Senhor busca. Como seguidores de Jesus, nós devemos proclamar que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em Lucas 19:10. Muitas pessoas talvez não dariam importância a uma simples dracma perdida. Mas tal como aquela mulher que buscou com muita perspicácia, com muita perseverança a dracma perdida, Deus ele busca aqueles a quem o mundo despreza. Isto porque o valor e o mérito não estão no perdido de jeito nenhum, mas naquele que o encontra. O valor está aí, querido. Vou repetir para você: Deus busca aqueles a quem o mundo despreza. Isto não porque o valor e o mérito não estão no perdido, mas naquele que o encontra. Será que temos dado importância à dracma perdida? Aquelas pessoas que Deus tem nos mostrado, direcionado para falarmos do amor de Deus, da palavra da salvação. Será que nós temos dado importância a essas pessoas? Pense nisso, querido. Eu agradeço por você estar nos acompanhando. Peço que, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, ative as notificações para que você receba os avisos das novas aulas. Comente, deixe seu comentário, multiplique essa palavra, faça o ID de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, seus projetos e seus sonhos. Eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe.